Boa noite, bem-vindo ao Closing Bell. O livro verde para a reforma da administração local foi apresentado hoje pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Ao longo de 40 páginas, o Executivo estabelece o encerramento de empresas municipais que deem prejuízos há 3 anos consecutivos e também a diminuição de 35% do número de vereadores. É uma das notícias para analisar mais à frente, o comentário lúcido de António Rebelo de Sousa e também José Poças Teves. Altura para olharmos para os mercados num dia que foi verde. Lisboa encerrou exatamente a ganhar nesta segunda-feira, meio ponto percentual, 5.750 pontos. É a cotação do PSI 20 nesta segunda-feira. Mas na Europa o sentimento foi também positivo. As principais praças ganharam um pouco mais do que Lisboa. Londres 0,10% abaixo de Lisboa, cerca de meio ponto percentual, mas e depois Paris, Alemanha e também Madrid a ganharem bem mais do que Lisboa, 1,8%, 2,8% e 2,06%, ganhos significativos nesta primeira sessão da semana. Do outro lado do Atlântico, este início de semana não foi exceção. Nos Estados Unidos, os índices ganharam também nesta segunda-feira. São contas para vermos em definitivo, uma vez que os índices ainda não publicaram o valor final de encerramento, mas a poucos minutos do encerramento estavam a negociar no verde. Essas contas já vemos mais à frente neste Closing Bell. Retomo a notícia de abertura para lhe dar conta de que o livro verde para a reforma da administração local foi apresentado hoje pelo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Ao longo de 40 páginas, o Executivo estabelece o encerramento de empresas municipais que deem prejuízos há 3 anos consecutivos e também a diminuição de 35% no número de vereadores. O documento verde da reforma da administração local mantém-se fiel ao compromisso de cortar na despesa do Estado. Depois de Miguel Relvas ter anunciado um choque reformista, ambicioso e estrutural para a administração local, no Conselho de Ministros do início de setembro, foi a vez de Passos Coelho explicar a importância desta reforma. Já no final do primeiro semestre de 2012 e com base na discussão que será agora iniciada, teremos um novo enquadramento legal para o setor empresarial local, um novo mapa autárquico, uma nova lei eleitoral autárquica e um intermunicipalismo mais robusto. O livro verde, que tem uma capa azul, serve apenas para lançar o debate com instituições municipais e com a sociedade portuguesa, mas já tem objetivos determinados. Todas as empresas municipais que apresentem prejuízos durante os últimos 3 anos consecutivos vão ser extintas, assim como 35% dos vereadores e de dirigentes intermédios e superiores, ou seja, mais de 600 vereadores municipais. O que ainda não é claro é o número de freguesias que vão ser extintas ou que se vão juntar. O documento verde fala de diferentes tipologias de freguesias e de 3 núcleos, consoante o número de habitantes nos municípios. A Administração Central do Estado perdeu 16 mil funcionários no primeiro semestre do ano. Segundo os dados do Boletim do Emprego, publicado hoje, a redução foi de 3,1% em relação ao período homólogo de 2010, num total de 16.054 postos de trabalho a menos. Relativamente ao segundo semestre do ano passado, saíram da administração pública quase 5 mil pessoas, o que representa uma queda de 0,9%. O Ministério da Educação e da Ciência foi a instituição que registrou a maior quebra no número de empregos, com uma redução de 2,9% face ao período homólogo, e menos 7.204 funcionários. O Governo vai rever em baixa a previsão de crescimento económico para 2012. A perspectiva de uma recessão mais profunda para o próximo ano deve-se ao abrandamento da economia europeia e a mais medidas de austeridade que o Executivo se prepara para anunciar com o orçamento do Estado. O cenário não é animador. O Governo vem escrever uma previsão de recessão entre 2% ou 2,5% no orçamento do Estado para 2012. Uma perspectiva mais negativa do que a quebra de 1,8% prevista tanto no documento de estratégia orçamental como na atualização do memorando de entendimento. No fim de semana, o Primeiro-Ministro admitiu ao Dow Jones Newswire que as previsões de crescimento vão ser revistas em baixa para o próximo ano e apontou 2,3%. Também nas Nações Unidas, Passos Coelho lembrou o esforço de Portugal. O Governo e o povo português estão a desenvolver esforços sem precedentes para cumprir o acordado com o Fundo Monetário Internacional e a União Europeia. Tal é amplamente reconhecido. Estamos a avançar rápida e decididamente na consolidação das nossas contas públicas e na implementação de reformas estruturais
para a modernização da nossa economia e a promoção do crescimento económico e do emprego. Ao que o Económico apurou, as perspectivas mais negativas para 2012 têm dois motivos. O primeiro diz respeito ao abrandamento da economia europeia, que pode afetar o comportamento das exportações portuguesas. E o segundo tem a ver com medidas de austeridade que ainda não foram anunciadas. O Governo pretende reduzir quase 20% nos consumos intermédios do Estado, ou seja, na aquisição de bens e serviços, o que deverá representar um corte de 1.500 milhões de euros. Este prometido corte histórico na despesa vai contribuir para a revisão em baixa do crescimento para 2012, já que representa um recuo do consumo público de pelo menos 7%. Para este ano, o cenário é um pouco mais otimista. O Governo deverá rever o PIB de uma recessão de 2,2% para 1,8%. Há pouco fazíamos as contas ao encerramento dos mercados na Europa, também apontávamos para um encerramento em alta dos Estados Unidos. Foi exatamente isso que aconteceu. Já estão divulgados oficialmente os três valores de fecho dos três principais índices, Dow Jones, S&P 500, Tecnológico Nasdaq, a ganharem entre 1,35% e 2,53%. Tudo verde nesta primeira sessão da semana. Seguimos em frente para lhe dar conta de que os imóveis entregues aos 6 maiores bancos nacionais ultrapassaram já os 3 mil milhões de euros. As devoluções vêm sobretudo dos promotores e construtores civis que não conseguem vender as casas depois de construídas. O arquivo dos bancos nacionais destinado às casas entregues não para de crescer. Os 6 maiores bancos tinham no final de junho deste ano mais de 3 mil milhões de euros em imóveis entregues por falta de pagamento, números que representam uma subida de 350% desde dezembro de 2007. Se a comparação for feita com o primeiro semestre do ano passado, então esse aumento é de 10%. O representante das imobiliárias garante que este agravamento se deve principalmente aos promotores e construtores civis que não conseguiram vender os prédios que construíram e não tanto às famílias que pediram dinheiro ao banco para comprar casa. Neste último caso, o crédito mal parado até se tem mantido estável em 1,7%, ou seja, 759 milhões de euros. Os valores acabam por dificultar a tarefa dos principais bancos, que podem ser obrigados a reconhecer mais imparidades. O BCP, que não disponibilizava este tipo de dados em 2007, tem ainda assim um montante mais elevado em imóveis para venda, 1.180 milhões de euros, e espera imparidades de mais de 222 milhões. O BES aparece em segundo lugar com quase 752 milhões e 140 milhões em perdas. Segue-se a Caixa Geral de Depósitos com praticamente 550 milhões de euros em imóveis penhorados e 81,5 milhões em imparidades. O Montepio tem quase 300 milhões, seguido do Santander Tota e do BPI. Em mais um esforço para tentar reduzir as perdas, a banca está a desviar cerca de 70% dos imóveis em carteira para as principais imobiliárias nacionais, isto numa altura em que a Troika passa a pente fino as carteiras de crédito das principais instituições. Milhares de pessoas continuam a encher as ruas de Atenas em protesto contra as medidas de austeridade. Durante esta segunda-feira, os partidos da oposição pressionaram o governo para sair e, tanto a nível interno como externo, crescem as dúvidas sobre se a austeridade vai resultar e se vai mesmo tirar o país da crise. Apesar de não haver sinais de violência, a tensão na Grécia começa a aumentar. Depois de uma greve dos transportes de 24 horas, as ruas encheram-se de milhares de manifestantes. A oposição cerrada às novas medidas de austeridade sente-se dentro e fora do Parlamento. Και μπορεί και να μας μείνει η ιστορική ευθύνη δύσκολων και δυσάρεστων αποφάσεων. Εμείς όμως η συνείδησή μας θα ξέρουμε ότι κερδίσαμε τον πόλεμο και η χώρα δεν κατέρευσε. Φύγετε, η Ελλάδα δεν διακινδυνεύει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν κινδυνεύει από κάτω είναι από την κυβέρνηση του Πασόκ. Mais do que oposição, aumentam as dúvidas sobre o verdadeiro resultado das medidas de austeridade. O presidente da Câmara de Comércio e Indústria diz que o executivo de Papandreou não sabe o que está a fazer. Entre os manifestantes, a ideia é que os cidadãos e a economia vão ser destruídos. A própria Comissão Europeia não quer deixar cair Atenas, mas tem dúvidas. Mas o governo grego reitera que não há outra hipótese. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο άλλος δρόμος είναι ένας δρόμος χρεοκοπίας και μεγάλης βαριάς
επίπτωσης σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα. Γι' αυτό είμαστε στη μέση ενός δρόμου και θα ήταν πολύ αρνητικό, σκεφτείτε, να αφήναμε στη μέση αυτή την προσπάθεια. Όχι μόνο θα υπήρχαν οι θυσίες, αλλά θα πηγαίναν και χαμένες. A Grécia tem de reduzir o déficit para 7,6 este ano. Em 2010 era 10,5. Atenas precisa também de receber a nova tranche de 8 mil milhões de euros. Caso contrário, em outubro não vai conseguir saldar as dívidas. Estas são, obviamente, algumas das notícias que marcam esta noite de segunda-feira. Estão em cima da mesa para a análise lúcida, sempre lúcida, de José Poças Teves, sócio-gerente da SAER, e também António Rebelo de Sousa, professor universitário. Agradeço aos dois a vossa presença neste Closing Bell. José Poças Teves, vamos começar por olhar para a reforma da administração local, ou pela tentativa de reforma da administração local. 600 cargos de vereador, 35% das estruturas que podem ser eliminadas. Também todas as empresas que ao longo de 3 anos não tiveram lucros, empresas municipais, noto, podem ser extintas. Há aqui uma reforma aparentemente profunda daquilo que nós conhecemos como administração local. Era uma reforma profunda e é uma reforma absolutamente necessária. Aliás, já referimos aqui várias vezes. Era uma outra das reformas que tinha que se pegar, resolver de uma forma drástica, porque o nível de gorduras, o nível de problemas, o nível de desperdício, o nível de irracionalidade económica e financeira que se vivia e se vive ainda a nível das autarquias e das gestões autárquicas é de facto muito elevado e, portanto, era impossível resolver o problema do país sem resolver o problema das autarquias. E esta lógica de ganhar maior racionalidade económica, de fundir ou pôr, pelo menos, autarquias a trabalhar umas com as outras, em vez de costas viradas, cada um ter o seu pavilhão, cada uma ter a sua estrada, cada uma fazer o seu próprio piscina, não, pô-los todos a trabalhar em conjunto, por um lado. Por outro lado, a questão das empresas municipais. De facto, foram criadas muitas empresas municipais pura e simplesmente para desperdício financeiro e para resolver alguns egos pessoais e resolver algumas questões pessoais, não para resolver a eficiência da administração regional do país. De facto, era uma reforma absolutamente necessária e esperamos que seja profunda, tenha efeitos muito significativos, porque o país vai beneficiar muito se tivermos uma administração regional e local muito mais eficiente. Há, de facto, muitas gorduras e muitos desperdícios a esse nível. Já Poças Teves, há pouco quando dizia que as autarquias têm que trabalhar não de costas voltadas, mas até partilhando equipamentos, partilhando também investimentos, é uma completa revolução em termos de pensamento e formas de atuar, porque o que temos visto ao longo destas últimas décadas é, de facto, cada Câmara querer ter o pavilhão mais bonito que a Câmara do lado. As nossas autarquias foram criadas, todo o nosso sistema autárquico foi criado numa lógica de política, não numa lógica económica. Por isso, sendo numa lógica política, cada autarca queria fazer a sua própria política, melhor que a do lado, muitas vezes combatendo, em vez de se juntar, combatia o parceiro do lado. Porquê? Porque a lógica era pura e simplesmente política. Por outro lado, era uma lógica de distribuição. Era uma lógica em que vou buscar ao Orçamento Central. O que eu preciso fazer é estar muito próximo e a bem com o decisor do Orçamento Central para receber a minha fatia o mais possível, para poder distribuir pela minha região ou pelo meu território, pelo meu município. Não funcionava nada uma lógica de como é que eu vou gerar riqueza nesta região, como é que eu vou criar mais-valia, mais valor acrescentado, que é isso que deveria ter sido feito e, portanto, ter posto o país a crescer. Como é que eu vou criar racionalidade económica para gerir bem os meus ativos e para criar maior valor acrescentado, em vez de estar a receber, estar eu a contribuir para o Orçamento Central. Portanto, a lógica estava completamente ao contrário, era receber e não produzir para fazer crescer a economia. É uma lógica que tem que ser virada ao contrário e espero que o Governo o consiga fazer e o consigamos fazer muito rapidamente.